Eu não vou resumir tudo, só os últimos 2 episódios de Demon Slayer, afinal de contas, os outros foram treinamento, foi interessante? Foi, mas eu tô com preguiça de resumir aquilo, então, bora pra porrada, que é o que todo mundo curte. Bem, pessoal, hoje vamos falar de Kimetsu no Goiaba, o arco dos Pega no Ferro, esse nome é questionável, e vamos falar da luta que tá rolando envolvendo o Lua Superior 5 e o Lua Superior 4. O 5 em si é o Gyoko, o poder dele é da hora, mas eu acho ele um merda. Agora o Lua 4 é o Hantengo, o poder dele eu acho foda e eu acho ele mediano, vocês vão entender daqui a pouco que eu vou chegar nesse ponto. O primeiro episódio em si foi dividido em 3 núcleos, o núcleo da Mitsuri, o núcleo do Tokito e o núcleo do Tanjiro com a Nezuko. No núcleo do Tokito ele tá tentando proteger os poucos ferreiros que ele tá achando, dos peixes monstros com um CGI ó, delicinha. Tem gente falando que esse CGI tá grotesco, horrível, e sendo bem sincero, é inferior sim ao que a gente viu no início da temporada, que eu elogiei, inclusive, mas não é horrível. Eu acho que a palavra certa é destoante mesmo, porque em comparação esse CGI é muito melhor do que o do Arco do Tempo. Puta merda, ai, aquele emo de CGI dói na alma até hoje, mas esse aqui até que tá bem feitinho, só que ele destoa, sei lá, faltou orçamento pra esses bichos. Ou talvez nem precisava de CG, sendo bem sincero, eles nem são tão grandes assim, o foda, nem precisava de CG. Are you serious? Enquanto o Tokito vai criando um vínculo com os ferreiros que ele tá protegendo, que é bem legal, porque o Tokito nessa temporada e nas outras, ele é apresentado como um cuzão, ele te irrita, mas ele vai criando um vínculo legal e ele acaba se tocando que tem a presença de alguém assustador por perto, e é o Gyoko, o Lua 5, que fica se exaltando como um grande artista, tanto que ele mostra sua obra de arte, que é um bando de ferreiro rasgado e preso um no outro usando a Kekijutsu dele enquanto estão sendo esfaqueados pelas próprias espadas. Foda. Nesse princípio eu gosto do Gyoko, porque além dele ser sádico, ele vai pra um lado mais de um artista desgraçado egocêntrico, tanto que ele fala, como assim você não gosta da minha arte, como você não entende, você tem um péssimo gosto pra arte, sendo que a arte é subjetiva, seu animal. O problema é que ele é chato pra caralho em vários níveis, e ele não tem nenhuma camadinha a mais ou alguma coisa em volta, não é como a casa que vocês vão ver daqui a pouco, ou Daki Gyutaro que vocês viram na temporada passada, ele é bem raso e chato, tipo, ele é os dois extremos dessa merda. A única coisa que ele serve é pra ser forte. O Tokito tenta proteger geral, inclusive que ceninha foda, e consegue quase cortar o pescoço do desgraçado, mas acaba sendo preso pela Kekijutsu dele, e aí a gente corta pro núcleo da Mitsuri, que ela vai salvando o máximo de ferreiro possível, e a gente nota que a espada dela é diferente das outras. E quem tava em perigo é o chefe da aldeia, inclusive ele faz as melhores espadas, então assim, tá tudo lascado se ele morresse nessa hora, mas a Mitsuri consegue salvar ele numa cena muito boa. A animação dessa cena tá bem da hora, e eu gosto muito do estilo de luta da Mitsuri, porque se você for notar, ela é uma ginasta. A espada dela funciona como se fosse aquela fita de uma ginasta olímpica, e ela vai lutando desse jeito usando a respiração do amor. Sério, eu gosto desse detalhe, eu gosto muito do estilo de batalha dela. E melhor ainda como a cena finaliza quando ela salva todo mundo e... Meu Deus, eu morri, estou no céu, quero continuar aqui pela garota. Eu também tô machucado, segura a minha mão aí. Nada, não divido não. Admito, se você estivesse morrendo, você ia querer uma Mitsuri do seu lado também. É verdade. Outra coisa que o episódio vai tendo são flashes de memórias dos personagens. O Tanjiro, por causa da respiração do sol, acaba tendo memórias dos seus antecessores e principalmente da sua provável tataravó. Enquanto o Tokito vai tendo memórias do seu passado, lembrando que ele realmente não tem memória de nada. Ele voltou sem memória nenhuma, por isso que ele é meio que tão vazio e parece que tá procurando alguma coisa. Mas o que ele esconde do seu passado, a gente só vai saber na hora da luta com o Gyoko pra valer mesmo. Tanjiro e a Nezuko estão tentando tancar sozinhos os 3 Hantengo, enquanto o Genya tá lutando com o 4º Hantengo. Se você for notar, é bem legal, mas eles são inspirados em seres mitológicos, ou no geral da cultura do Japão, e ficou um detalhe bem bonito. Tem um que tem um leque do Tengu, o outro... Isso aqui parece uma arpia, mas também deve ser inspirado no Tengu. O outro, ironicamente, usa uma roupa de monge, geralmente aqueles que exorcizavam. É interessante, detalhe da hora. E eles têm personalidades muito distintas, então... se você não se tocou ainda, o poder do Hantengo é a esquizofrenia. A Kekijutsu dele vem do quão louco ele é. E ao mesmo tempo mentiroso, mas a gente vai chegar nesse ponto depois, por isso que eu falo, eu até curto do Hantengo, acho que ele foi subutilizado, mas a ideia dele e o passado dele é bem interessante. Agora o Gyoko vai pra merda, né? O Tanjiro e a Nezuko são espancados em todos os cantos que eles têm, e inclusive a Nezuko acaba segurando a espada do Tanjiro sem querer, e aí ela tenta ajudar. Ela continua apertando até cortar a mão dela, ela continua apertando a lâmina da espada do Tanjiro, mesmo ferida, só pra conseguir queimar a espada dele. O Tanjiro não entende inicialmente por quê, mas a lâmina da espada fica vermelha.
família. E aqui vem a resposta das lâminas vermelhas que a gente já tinha falado na temporada passada. Quando falou que tinha uma lâmina especial, um vermelho escarlate muito forte, que pouquíssimos caçadores de Oni tiveram, foi por causa disso. Não é aquela cor base que vem na espada, por exemplo, do Tanjiro é sempre escura. Não, é por causa do aquecimento da lâmina. Ela fica vermelha porque ela está quente. No caso da Nezuko, ela fez um macetezinho bacana, usou a Kikijutsu dela para deixar já a lâmina vermelha de uma só vez. E que cena, meus amigos. Os caras falam assim, ó, vamos pegar essas duas páginas e vamos turbinar. Vamos pegar o orçamento dos peixes e enfiar nisso aqui. E olha que cena braba, porque foi muito foda ele cortando o pescoço dos 3 luas superiores, 4, isso ficou meio estranho da maneira que eu falei, de uma só vez. E os próprios Oni ficam cagando as calças porque tava nas memórias do Muzan e eles ficaram, caraca, a espada vermelha não. Não, não, não. Parece tudo resolvido, o Tanjiro vai checar o Genya e o Genya conseguiu derrotar o lua superior dele. Mas não tá muito legal não. E agora vamos para o episódio que é péssimo pro Dia das Mães. O que deu no Ufotable? Se quiser me corrigir, tudo bem. Eu tinha visto a informação, mas não sei se é verdade. Mas aqui no Brasil saiu, isso eu tenho certeza. E caraca, os caras lançaram um episódio desse no Dia das Mães. Eu tô rindo até agora. Continuando daquele ponto que a gente viu o Genya Oni e a gente não entende exatamente por quê, porque o anime não fez questão de explicar. Eu acredito que vai explicar. Não é possível que eles tenham cortado a explicação. Mas eu vou resumir aqui como o Genya tem um maxilar junto ao estômago e o próprio sangue dele especiais. E por isso mesmo ele não acaba virando Oni. Ele fica parcialmente Oni, né? Se você for notar. Então ele come aquela carne de um Oni com o sangue do Muzan, etc. E ele não vira por completo. Mas ele pode acabar perdendo um pouquinho do controle. E ele tava perdendo nessa hora porque ele queria a todo custo matar os luas superiores. Pra provar que ele poderia se tornar um Hashira. E logo logo vocês vão entender por que ele quer se tornar tanto Hashira. Só que o Tanjiro não se importa. Não é que ele não se importa com o Genya, mas ele não se importa de dividir o crédito ou não de receber crédito nenhum. A gente vê que o Inosuke tem essa competitividade absurda e o Tanjiro, tá bom, você venceu, você é o melhor, você é foda, agora vai lá matar o Oni, ajuda aí. E aqui ele também não discute, pra ele, contanto que o Oni seja derrotado, tá de boa. Eu só quero sobreviver e que todo mundo esteja vivo também. Então não há motivo pra discussão e eles acabam se unindo, porque os Onis não morreram. E não é nem o caso semelhante ao da Daki do Gyutaro. É como se fossem extensões do corpo do Lua Superior original e não 2 Onis à parte que são muito próximos. Então Tanjiro vai rastrear o Lua 4 enquanto a Nezuko vai ajudando o Genya. É muito fofinho, ela no modo capiroto completo fazendo essa carinha. Que fofinho. Também temos um pouquinho do foco do Tokito, mas a questão é que ele continua preso. Não tem muito o que acrescentar. O Tokito ainda tá preso. Eu acho que ele só vai ganhar destaque mesmo daqui 1 ou 2 episódios. Esses 4 bichos de uma vez são extremamente poderosos, se você parar pra pensar. Afinal de contas, eles são praticamente imortais. E mesmo com a lâmina do Tanjiro nerfando a regeneração deles, ainda assim, eram 4 bichos Oni extremamente fortes te atacando de uma só vez. O Tanjiro, mesmo apanhando muito, e muito mesmo nesse episódio, consegue rastrear o Lua 4 e manda a localização pro Genya, que fica meio confuso de primeiro porque ele não acha nada, mas se toca que o Lua 4 é pequenininho, e ele tenta cortar a cabeça do bicho e não corta, a espada quebra e o bicho não, desse tamanho. Ele tenta dar um tiro de 12, brincadeira, não é de 12, mas dá um tirão na cara dele, e não dá dano nenhum. No minuto que ele se distraiu, ele já ia levar um golpe que seria fatal. Afinal de contas, ele tá meio Oni, se você notar, mas ele tem as limitações de humano. Ele é tipo um humano aprimorado, mas se estourar sua cabeça, você morre de qualquer jeito, se preocupa não. E é nesse momento que a gente vê o passado dele, se toca porque ele quer se tornar tanto Hashira, que é uma história bem trágica, principalmente pra se passar no Dia das Mães. A mãe do Genya era uma pessoa muito doce, pequena e frágil, e ela fazia o máximo possível pela família deles. E ela era tão baixinha que até o próprio Genya já era maior que ela, então eles tentavam ajudar a mãe o máximo possível. Enquanto o pai era um bêbado enorme, desgraçado, que só fazia merda o tempo todo e espancava a esposa e os filhos, né? Ele foi morto em uma briga de bar e sinceramente todo mundo cagou porque esse cara era um merda, então é melhor morto mesmo. Mas obviamente Sanemi e Genya tiveram que trabalhar o triplo pra conseguir ajudar a família. Afinal, eles eram os irmãos mais velhos e eles tinham que agora ajudar sua mãe, né? Até que um dia o Sanemi notou que sua mãe estava demorando pra voltar pra casa e combina pro Genya, ó, você cuida dos seus irmãos, a gente vai fazer um pacto aqui, cuida da família, vou lá buscar a nossa mãe que tá demorando. E aí, todos os irmãos estavam acordados, então eles só começam a conversar junto com o Genya enquanto eles esperam a mãe deles. Só que na hora que ela chega, ela simplesmente mata todo mundo one hit kill. Tá bom, não todo mundo, mas o Genya fica com uma puta cicatriz no rosto. O Sanemi acaba chegando bem na hora e consegue lidar com aquela criatura que naquele ponto
que naquela hora, pro ponto de vista do Genya, era um bicho, era alguma coisa, mas não era a mãe dele. Então ele foi procurar um médico, não encontrava ninguém, e quando ele volta pra casa, a gente vê que finalmente a coisa cessou de atacar. E não era uma coisa, era sim a mãe, como eu falei antes, e ela finalmente estava virando pó por causa do sol. O Sanemi ficou esfaqueando a mãe dele a noite toda pra impedir que ela matasse toda a família dela, e nem conseguiu salvar todo mundo. Feliz Dia das Mães, galera! Mas a cena é bem triste, inclusive, porque o Genya começa a xingar o Sanemi de assassino, e como a gente sabe, os outros irmãos deles morreram mesmo, então só sobrou os dois, e parece que começou um puta peso nas costas do Sanemi, que no final das contas só tá tentando proteger a família dele. Sim, o Genya sabe agora que é um Oni, que o irmão dele não teve culpa, ele tava tentando proteger eles, mas na época ele só xingou e ficou com muito medo do próprio irmão, deixando esse peso nas costas dele até hoje. Ele queria virar um Hashira porque o irmão dele acha ele fraco, fica tentando espantar ele e inclusive não acredita nele, então fala pra ir embora. Virar um Hashira já automaticamente tornaria ele mais próximo do irmão dele, porque né, eles são Hashiras, ficam se encontrando toda hora, faz sentido. Ele nunca encontra ele, mas ele sempre tá tentando pedir desculpas para o próprio irmão, né, pelas merdas que ele falou naquele dia. Mas agora ele vai morrer sem conseguir falar nada disso. Ou é isso que ele pensava, porque o Tanjiro chegou, salvou ele bem na hora e disse que vai dar todo o apoio pra ele conseguir cortar a cabeça daquela desgracinha. Só que aí tem um porém, o Genya cede o orgulho dele, ele entra na frente e recebe um dano imensurável pelo Tanjiro, afinal ele ia morrer com certeza naquela hora, enquanto o Genya consegue aguentar nem que seja um pouco, e diz que vai resolver tudo isso na base do tiro, porque é o Tanjiro que tem que cortar a cabeça. O Tanjiro que tem uma técnica de respiração e não só isso, como a lâmina vermelha, que iria facilitar um pouquinho mais o processo. Ele em si não serve pra cortar a cabeça daquele Lua superior. E é legal essa cena, porque dá pra ver o ponto de virada do Genya. Ele cedeu todo o orgulho de lado, porque ele viu que ele não seria o suficiente nessa hora. E assim termina o episódio com o Tanjiro indo em direção a cortar a cabeça. Esses dois últimos episódios, na minha opinião, foram muito divertidos e muito bons. Tá, o peixinho CG é mais ou menos, mas os outros efeitos especiais, inclusive dos golpes, a animação como um todo, está muito boa. Passado do Genya eu gosto muito, o Genya é o personagem que eu gosto, é um dos que eu mais gosto de Kimetsu, não sei que o pessoal não gosta dele, mas eu realmente gosto do Genya, principalmente na próxima temporada. Mas como eu já falei no primeiro vídeo e repito aqui, esse arco até tem ideias da hora, ele é um arco divertido, só que o foda é que os antagonistas são muito meh, eu não sei se só eu acho isso, mas eu acho os antagonistas desse arco muito fraquinho, mas muito sem graça mesmo. Mas bem, comenta embaixo o que você acha em si desse arco, o que você achou desses últimos dois episódios, quais são as expectativas para o final dele. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder, se torne membro que vai me ajudar muito. Eu espero que vocês, falou e fui!